Entrando, quem está entrando. Vem mais um pouquinho mais para perto. Começa a contar. Já começou? Já está ali ao vivo? Está ao vivo já? Ó, já começou a entrar gente. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos. A galera está entrando aí, nós estamos já aguardando a entrada da professora Leila de Pinhais, que vai dar aula hoje sobre redação. Vão avisando os colegas aí, enviando o convite para outras pessoas, por favor. Vamos todo mundo compartilhando a informação para que mais gente consiga participar desse momento junto com a gente. Eu vou já compartilhar a tela já com a professora Leila, que é a nossa convidada de hoje. Os professores idealizadores, o coordenador e o vice-coordenador desse projeto. Sejam todos muito bem-vindos aí. Sejam bem-vindos todos aí. Professora, tudo bem? Aí, professor Takal, tudo bem? Certinho. Obrigado, professora, pela colaboração, obrigado pelo empenho. Opa, sempre juntos. Ok. É sempre uma grande honra poder estar realmente participando desse momento, compartilhando, né, o conhecimento e também proporcionando, né, aos nossos alunos essa oportunidade de aprendizado e também realmente deles poderem ter, com certeza, mais oportunidades aí. Mas, mais uma vez, nossos agradecimentos aí a todos que estão participando e à professora. Obrigada. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma iniciativa que nasceu do interesse e de alguns alunos, né, do Instituto Federal, e a partir dessa ideia, né, o professor Takal, que está aqui comigo, também o professor Kleber, desenvolveram esse projeto, e nós do Campus Colombo, nós abraçamos essa ideia, porque entendemos essa necessidade, principalmente nesse momento, mas é importante destacar que esse projeto ele vai ser contínuo, né, ele não termina com o fim da quarentena, né, nós vamos dar continuidade, né, e agradecemos muito a todos os parceiros, todos os professores que demonstraram interesse e estão nos ajudando também nesse projeto, que tem, por princípio, prestar um serviço à nossa comunidade, além dos muros dos nossos campi. Então, nós temos aqui professores, pessoas envolvidas de vários campi do IFPR. Sabemos que nós temos pessoas que estão nos acompanhando aqui também, que são de outros estados, né, também próximos a outros institutos federais. Sejam todos muito bem-vindos, né? Quero aproveitar para esclarecer, quem precisar de um certificado, né, vai estar na bios aqui do Instagram, o endereço para você participar de uma comunidade, tá? E ali você vai se inscrever, tá? Você se inscreve ali, hoje já vai estar contando uma lista de presença, certo? E aí você vai conseguir, participando, né, de um número X de lives, né, de aulas, você vai conseguir gerar um certificado para você de participação dessas aulas preparatórias. Nós estamos bastante interessados, nós estamos bastante empolgados com essa iniciativa que nasceu em pouco tempo, né, e que já envolveu muitas pessoas, né. Nós queremos aí bater os nossos recordes de pessoas que estejam se aliando a nós, né, que participando dessas aulas. Agradecemos também e pedimos para que vocês contatem seus amigos, divulguem, né, tantas pessoas que gostariam de ter uma oportunidade, e agora nós estamos oferecendo, né, professores altamente gabaritados, professores muito capacitados, que estarão compartilhando com vocês a experiência que tem em sala de aula. Os institutos federais têm por característica, né, ter bons resultados, né, os nossos estudantes, né, professor Takal? Sim, com certeza. Eles têm bons resultados no Enem, isso no Brasil inteiro,
né? E agora nós estamos levando a vocês também, aos nossos alunos, né? Gostaríamos muito que tivéssemos muitos dos nossos alunos aqui conosco, assim como temos, né? Mas também outras pessoas que estejam interessadas, né, que possam vir aqui participar dessas aulas. Professor Cacau. Será uma sequência de lives, né? E estamos aí, né, nessa aula inaugural com a professora Leila. E nós do Instituto Federal desejamos que, né, vocês que estão assistindo possam aproveitar ao máximo, né, desse momento. Eu sei que o momento é um momento também bastante peculiar, mas ao mesmo tempo nos proporciona, né, ferramentas tecnológicas que nos permitem poder realmente nos aproximar de uma forma virtual e poder realmente compartilhar um pouco, né, do conhecimento. Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos, né, o professor Edward, né, ele é um dos coordenadores do projeto, também ele é diretor de ensino do Campus Colombo, e com certeza foi uma das pessoas que nos apoiou, e com certeza temos a certeza de que esse é um dos primeiros projetos de vários que realmente nós vamos estar proporcionando, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos, né? Todos os professores que realmente abraçaram a causa, né? E todos os alunos que estão entrando aí, que realmente possamos ter um bom momento de conhecimento, né? Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Tenha uma boa aula, professora. A sala agora é toda sua. Pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse projeto. Siga no Instagram, no Facebook, acompanhe todas as aulas. Antes de iniciar a aula, eu já aproveito para convidar todos para segunda-feira, no dia 25 de maio, às 19 horas, tem aula de Geografia com o professor Ricardo Silveira. E assim como os professores disseram, esse é um projeto do IFPR Campus Colombo, para todos os alunos que estão se preparando para o Enem. Você não pode ficar fora dessa, né? Quem for do Instituto Federal e quem também não for, já coloca ali nos comentários de que cidade que você é, para que vocês tenham uma boa interação entre vocês também. Pegue papel e caneta e vamos juntos nessa mega aula que vai ficar marcada na história da sua vida, que eu vou te ajudar a fazer redação, ok? Eu sou a professora Leila Prisma, sou graduada em Letras, meu mestrado em Educação, meu doutorado em Educação e sou professora há 27 anos. Nesses anos todos eu trabalhei com muita redação e eu espero me fazer clara nessa live para conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, tá? A primeira coisa é que muita gente tem medo de escrever. Meu Deus, né? Vou ter que escrever durante o meu vestibular, o meu Enem, e assim sucessivamente. Você vai compreender nessa aula que não há por que ter o medo de escrever e não há por que não trabalhar essa palavra. A redação não é a palavra escrita, a redação é a palavra trabalhada, que é o que a gente vai ver agora. No Enem, a gente é cobrado por um texto que pede 5 habilidades. Então, durante essa live, eu vou passar com vocês por essas 5 habilidades gradativamente. A primeira coisa é o domínio da escrita formal. O que é o domínio, né, da escrita formal? É utilizar o padrão culto da língua portuguesa. O que é o padrão culto da língua portuguesa, Leila? A ideia é a seguinte: você já passou 13 anos pela escola básica, que você vai sair da escola básica com a aptidão de escrever e comunicar-se pela escrita através do padrão culto. Então, por a gente ter o tempo determinado aqui na live, eu vou pegar as palavras que as pessoas mais erram. Então, a primeira palavrinha é a palavra menos. Não existe menos, né? Só existe menos, mesmo que o referencial seja feminino. Comi menos frutas hoje do que ontem. O plural de cidadão é cidadãos, né? Plural de cidadão, cidadãos. Outro erro que a galera comete por aí, muitas vezes até no Facebook, no Insta, né? É a situação de errar o mas e o mais. O mas, ele vai dar uma ideia de adversidade. Eu estudei bastante, mas me senti cansado dias antes da prova.
sempre coloque vírgula antes do mas. E o mais, Leila? O mais é quando eu vou dar uma ideia de acréscimo a alguma coisa. Eu estudei mais hoje do que ontem, ou seja, deu a ideia de intensidade. Na dissertação argumentativa, que a gente vai falar daqui a pouco a estrutura e toda ela, a gente utiliza ou a terceira pessoa ou o plural de modéstia, que é o nós. Então, cuide com verbos que são pronominais, porque é nós, nos, né? Muitas pessoas por aí, que você deve conhecer, usam nós, se, né? Então, é nós, nos, eles, se, para não cometer esse erro. Existem 4 verbos na língua portuguesa que dobram o E. No singular ele é de uma forma, no plural ele dobra o E, somente 4. E aí a galera de Pitanga já conhece esse macete, né? Que são os verbos do credelever. Credelever é o macete, anota aí. O que significa credelever? Significa que é o verbo crer. Ele crê, eles creem. Verbo dar, que ele dê, que eles deem. Verbo ler, que ele lê, eles leem. E o verbo ver, ele vê, eles veem. Cuidado para não confundir o ver, né, com o verbo vir, tá? Aproveitando o macete do credelever, já vamos pegar alguns verbos que têm acentuação no plural e não têm acentuação no singular. Então, ele tem, não tem acento. Na língua portuguesa existe um princípio básico que é o que pode num, não pode no outro. Então, como que eu vou fazer o plural se ele tem e eles têm? Vai precisar do acento diferencial. Então, ele tem, não tem acento, e eles têm, tem acento. Assim também acontece com o verbo vir. Ele vem na minha casa e eles vêm na minha casa. São iguais. Lembra que igual não existe na língua portuguesa. Precisa de um diferencial. Qual que é esse diferencial? O acento. O pessoal está avisando, Kleber, que está tendo um feedback do som do teu celular. Um delay. Está dando eco? Isso. Ok? Será que está dando eco ainda? Quem vai... Está dando eco ainda? Não. Beleza. Agora foi. O verbo ir, quem vai, vai a, não vai no, né? Então, se o Brasil vai chegar ao patamar de outro país e não no patamar de outro país. 2 palavras que a galera erra quando coloca em redação. É a palavra pretensão e a palavra compreensão. A palavra pretensão é com S e a palavra compreensão é com S. São verbos derivados de der, sempre com S. Outra palavrinha, entretenimento. Eita palavra que eu corrijo em redação errada, né? Vira um tal de entretenimento e outras coisas. Entretenimento. A palavra gratuito não tem acento. Gratuito. E a pronúncia é gratuito. Nada de gratuito por aí. Um outro problema que a galera erra bastante no domínio da escrita formal é o discriminar e o discriminar. Discriminar. Tirar o crime de alguém. Discriminar. Tratar de forma diferente. Um erro de coesão comum em relação ao domínio da escrita formal é a palavra onde. A palavra onde só faz referência a lugar. Vou falar de novo para você anotar aí. A palavra onde só faz referência a lugar. Muitas pessoas usam o onde no lugar de que. E isso não é correto de acordo com a coesão gramatical da norma culta da língua portuguesa. Palavra com certeza, separada, né? Com certeza. E a palavra exceção, este, se, e, cedilha, a, com tio, o. Cuidado com a palavra. Conciliar, L-I e não L-H, né? Outro erro comum é a palavra cujo. Não existe cujo o, cujo a, cujo os, cujo a. Só existe cujo e cuja.
Sempre do ladinho do cujo e do cuja tem substantivos. Por exemplo, equipe cujo resultado foi exemplar. Assim como a equipe do IFPR, né? 2 verbos, o verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, no sentido de existir e de tempo decorrido, é impessoal, ou seja, sempre no singular. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, sempre no singular. Vamos entender, Leila? Por exemplo, muitos alunos dentro de uma sala, plural. Havia muitos alunos na sala. Por quê? Porque ele é impessoal. O que significa ser impessoal? Significa não tem pessoa, logo não tem plural. O verbo fazer, mesma coisa. Faz anos que conheço você. Leila, anos está no plural. Por que o faz ficou no singular? Porque o verbo fazer é impessoal. O que significa ser impessoal? Não tem pessoa. Se não tem pessoa, mantém-se o singular. Tudo bem? Dá um ok aí se tiver tudo bem até aqui, manda coraçãozinho que eu vou acompanhando aqui na tela. Leila, nunca sei quando eu uso A com H ou A sem H. É bem simples. O A com H, referência a passado. Há anos eu te conheço. Há meses li um livro maravilhoso. E o A sem H, futuro. Daqui a alguns meses nós nos encontraremos novamente. Daqui a 7 quilômetros, vire à direita. Então, A com H, referência ao passado. A sem H, referência ao futuro. Para começar a fechar esse primeiro domínio da língua culta, verbo preferir. Quem prefere, prefere isto a aquilo, e não do que. Eu prefiro Coca a Guaraná. O Brasil prefere manter as estruturas a ousar politicamente, né? Não é do que, não existe prefiro isso do que aquilo. Quem prefere, prefere isto a aquilo. Não existe RRSS no meio de vogal, no meio de consoante e vogal. Então, algumas palavras como subsídio, por exemplo, que são muito usadas em redação, a pronúncia é de SS, subsídio, mas ela tem uma consoante e uma vogal. Não existe RRSS nessa estrutura, então só vai ter um S. Esses são os maiores erros de domínio da língua culta. Qual é a dica da professora? Se você não sabe o significado da palavra ou não sabe escrever, não escreva. Use sinônimos, use palavras parecidas, dê voltas, fale novamente, de outro jeito, mas não ouse falar aquilo que você não sabe. Eu tenho alguma experiência com correção de provas de larga escala, né? E tem uma redação xerocada que estava assim, e os escravos precisavam da euforia, né? O camaradinha lá queria dizer alforria, mas não lembrava direito a palavra, queria falar bonito. É melhor falar de uma forma mais simples, sem cometer nenhum erro, do que querer falar bonito um termo que você não sabe direito o significado, ou mesmo não sabe escrever a grafia correta. Não precisa cometer esse deslize. Agora vamos para a parte mais legal, né? Vamos começar a estruturar a redação. Dicas de gramática. A maioria dos erros são esses. Agora vamos começar a compreender o que é a redação propriamente dita. A segunda habilidade, a segunda competência cobrada é compreender o tema e não fugir daquilo que é proposto. Bom, o Enem, ele vai cobrar de vocês uma dissertação argumentativa. É um dos gêneros textuais mais gostosos de se fazer, mais fáceis de se fazer, e se você seguir essas dicas ainda vão ficar mais fáceis ainda. Via de matriz de elaboração de Enem, o tema da redação é um tema social, que você, aluno, teve acesso através de mídias, quer seja jornal, quer seja televisão, quer sejam revistas, sites, matérias, ou seja, você teve acesso ao assunto do tema durante a sua jornada escolar, ou mesmo até em discussões em determinadas aulas. Quando a gente está em época de fazer prova, a gente tem que focar na leitura. Então, existe a leitura de repouso, que são clássicos, que são histórias, né? PHN de Green Gables, aí é uma leitura de repouso. Leituras de consulta, são dicionários, por exemplo, leituras de meditação, a Bíblia, alguns poemas, poesia,
e leituras de formação. E você que vai fazer o Enem, você está na fase de focar somente leituras de formação. Como que a gente busca leituras de formação? São aquelas que vão te dizer como está o estado do planeta, como que funciona a natureza, como o homem vive em sociedade, fatos históricos que vão contribuir para que você possa melhorar o seu texto. E esse foco na leitura de formação é importantíssimo. Esses dias uma aluna falou assim para mim, Leila, mas eu estou no ano do Enem, mas eu gosto de ler história. Você pode ler história o resto da sua vida, mas este ano, foco na leitura de formação, tá? Além disso, muita atenção nas aulas de filosofia, de sociologia e de história. Esses 3 componentes curriculares agregam valor à sua redação, tá? As competências de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, conhecimento dos mecanismos linguísticos e respeito aos direitos humanos, eu vou falar tudo junto agora. Primeira situação, eu tenho que escrever com coerência. Se eu vou escrever com coerência, o meu sim tem que ser sim, e o meu não tem que ser não. Numa dissertação argumentativa, a gente defende uma ideia. Veja bem, se eu vou te defender uma ideia, eu não vou falar mal dela, não é verdade? Logo, numa redação não existe sim e não, né? Nós vamos defender ou o sim ou o não. Existe uma fórmula mágica. Vou ter que beber uma aguinha. Existe uma fórmula mágica de redação. E essa fórmula mágica é bem fácil e foca em mim agora, presta atenção para entender. O que eu vou te mostrar agora é a massa do bolo. O que é massa do bolo? Ovo, farinha. Eita, trem! Ovo, farinha, fermento. Deixa eu tomar uma coquinha que chegou. Pessoal, enquanto a professora Leila vai tomando a coca, manda um aviãozinho para a gente divulgar esse projeto para mais colegas. E segunda-feira temos aulas de geografia, quarta-feira, semana que vem, serão voltadas para humanas, quarta-feira, aula de história, professores sensacionais. Quem quiser certificado, entra na BIOS e entra no grupo do Telegram. Vou encaminhar para vocês daí um formulário e nós vamos fazer chamada virtual para quem participar. E daí no final do curso, quem precisa do certificado, quem estuda nos institutos federais, vai receber uma certificação com o número de horas desse estudo, tá bom? Então, ajuda aí, ajuda a bombar. Nós não passamos ainda de 50 pessoas assistindo ao vivo. Dá uma divulgada, porque batemos agora 50 ao vivo, mas isso aqui é para ajudar os seus colegas. Beleza? Conseguiu desafogar aí, prof. Leila? Consegui. Eu estou esperando 450 pessoas aqui, até o Barack Obama aqui na nossa live, né? Vamos lá, vamos bombar isso aí. Vamos entender essa fórmula mágica. Então, retomando. O que eu vou mostrar para vocês, de princípio, é a massa do bolo, ou seja, a farinha, o ovo, o açúcar, o leite e fermento. Se você entender essa massa do bolo e fizer o que eu te pedi, pelo menos 600 você tira. Aí eu vou incrementar essa massa do bolo até o final da live, para a gente chegar à nota 1000 em redação, né? Que é o que nós queremos. Então, vamos lá. Quando você abre a prova do Enem ou de qualquer vestibular, isso serve para qualquer dissertação argumentativa, você vai ler o tema. Ler o tema, você vai escrever tópicos frasais de coisas que você pode falar. Por exemplo, vamos supor que o tema seja inteligência artificial. Aí eu vou falar necessidade da inteligência artificial compreender o homem. Capacidade de refinar as produções tecnológicas. Você vai escrevendo, é a mulher no mercado de trabalho. Aí eu vou escrever dupla jornada de trabalho. Você vai escrever os tópicos. O ideal é que, neste momento, um candidato consiga levantar, em média, 10 tópicos frasais. A banca faz como se fosse uma esfera. E para cada candidato, o tema vai ser entregue nessa esfera. Essa esfera tem múltiplos pontos que só são capazes de ser vistos de acordo com seu repertório cultural. Ou seja, no mesmo tema,
Eu vejo de uma maneira, o professor Kleber vê de outra maneira, né? O Nailson vai ver de uma terceira maneira, a Érica vai ver de outra maneira, as pessoas vão ver, enxergar o tema de acordo com as suas visões de mundo e com o seu repertório cultural. Então, você escreve. Muita gente fala assim para mim, Leila, eu nunca sei começar. Eu quero começar a redação, eu penso na coisa, mas eu não sei começar. Então, presta atenção como que você faz redação. Depois de levantados os tópicos frasais, você vai olhar o que você escreveu e vai escolher 3. Os 3 que você mais sabe falar, ou seja, os 3 que você mais sabe argumentar. E você vai escrevê-los sequencialmente. Por exemplo, dupla jornada de trabalho, vírgula, aumento dos casos de divórcio e depressão caracterizam a mulher moderna. A tua introdução tem que ter o tópico frasal que vai ser anunciado e a reafirmação do tema. Não comece a sua introdução com o homem de hoje em dia, a mulher de hoje em dia, na sociedade atual, nos tempos atuais. Isso se chama chavão. Não precisa estar lá na redação, na tua introdução. Então, a estrutura é tópico frasal, vírgula, tópico frasal e tópico frasal. Um verbo de ação. Apresentam, demonstram, instrumentalizam, caracterizam, apontam e a reafirmação do tema. Essa fórmula mágica para introdução, ela sempre dá certo. Leila, mas vai ficar igual de todo mundo? Não. Existem 1000 maneiras de se dizer a mesma coisa. A estrutura é a mesma, mas acredite, a escrita sempre ficará diferente, tá? Então, vou retomar a introdução antes de continuar. Tópico frasal, vírgula, tópico frasal e verbo de ação, caracterizam, demonstram, instrumentalizam, apresentam, denotam, mais a reafirmação do tema. Tudo bem? Deu tudo bem? Dá um coraçãozinho, ok aí, para eu saber que tá tudo bem. Não use jargão, não use palavras como chavão nos tempos de hoje, hoje em dia, na época atual e coisas assim. Aí, muitas pessoas falam assim para mim, Leila, eu nunca sei quando eu coloco ponto na outra linha, né? Quando que a gente coloca ponto na outra linha? A gente coloca ponto na outra linha quando acabou de falar o tópico frasal. Então, a nossa introdução é tópico frasal, tópico frasal, tópico frasal. Verbo de ação, mais reafirmação do tema. Ponto na outra linha. Parágrafo, 2 dedinhos. O nome bonito do parágrafo é alínea, e a linha, guia de regra gramatical, mede de 2 a 3 centímetros, portanto, coloca lá 2 dedinhos, né? Não é um dedinho, são 2 dedinhos, tá? Vai para outra linha. O que eu vou fazer na outra linha, Leila? Simples. Você vai explicar o que você colocou como primeiro tópico frasal. Quando você acabar de colocar, vamos supor que seja mulher no mercado de trabalho, ou a mulher moderna, que foi lá dupla jornada de trabalho. Quando eu acabar de falar sobre a dupla jornada de trabalho, ponto. Na outra linha. O que eu vou fazer agora? Vai explicar o que você colocou como segunda coisa no seu tópico frasal, lá na tua introdução. Acabou de falar, ponto. Na outra linha, vou explicar o que está lá no terceiro. O desenvolvimento do texto, ele tem, em média, 3 parágrafos, mas isso não é uma regra. Então, existem palavras que a gente chama de indutores verbais. E aí a galera de Pitanga está aí na linha aí de reta também, porque eles já têm esses indutores verbais, né? Então, são palavras que o candidato memoriza, que são palavras que puxam texto, ou seja, elas induzem a tua escrita. Por exemplo, todos sabem que em nosso país cogita-se com muita frequência, muito se tem discutido sobre, e você coloca o tópico frasal, muito se debate, coloca o tópico frasal, muito se discute a importância de, coloca o tópico frasal. Não raro, toma-se conhecimento por meio da mídia sobre, e coloca o teu tópico frasal. Ao fazer uma análise da sociedade, busca-se descobrir as causas de, e coloca lá o seu tópico frasal. São palavras que a gente pede para o aluno, quando a gente está fazendo nessa massa do bolo, que eu disse para vocês, memorizarem.
Porque gradativamente ele vai saltando para outras qualificações na área da escrita. Então, no começo, decora, usa lá, sabe? Tenha 3, 4 na sua cabeça que você sempre vai usar em redação. Gradativamente você vai melhorando, né? Então, ó, introdução, tópico frasal, verbo de ação mais reafirmação do tema. Segundo parágrafo da redação, explicação do primeiro tópico frasal que você colocou lá na tua introdução. Utiliza indutores, comenta-se com frequência a respeito de, ao contrário do que muitos acreditam, pode-se afirmar que em razão de. Acabou de falar o que está lá no teu primeiro tópico frasal, ponto. Na outra linha, parágrafo. Então, teoricamente, se você estiver acompanhando a linha de raciocínio, nós vamos iniciar o terceiro parágrafo da sua redação. O primeiro foi a introdução, que vai ter aí 2 linhas por enquanto, depois nós vamos engordá-lo. O segundo parágrafo, que é a explicação do primeiro parágrafo, né, do primeiro tópico frasal. Agora nós vamos começar o terceiro. O terceiro parágrafo da redação, o que vai ser? Leila, eu já sei, eu estou entendendo, né? A explicação do segundo tópico frasal, é isso aí, a explicação do segundo. Existem termos indutores também para o teu terceiro parágrafo da redação. Ao examinarem alguns dados, pode-se mencionar que, em consequência disso, nota se você dá sequência textual, fazendo o teu texto com coesão e com coerência. Muitos alunos falam assim para mim, ele não entende o que é esse negócio de coesão, que esse negócio de coerência, né? Então, quando a gente vai fazendo essa estrutura de introdução, explica o primeiro tópico, explica o segundo tópico, e já nós vamos para o terceiro tópico, nós estamos costurando o texto. Costurando coesão, né? E a coerência, aquilo que eu disse lá no início, que o seu sim seja sim, seu não seja não. Se a dissertação é argumentativa, tem o objetivo de convencer, você vai mostrar todos os tópicos favoráveis ou todos os tópicos desfavoráveis, tá? Iniciando o nosso quarto parágrafo da redação, o que eu vou fazer, Leila? Vou explicar o terceiro tópico frasal, aquele que você colocou lá na introdução do teu texto, tá? Um tópico frasal, ele pode ser repetido até 3 vezes durante a redação, sem desperdício de nota, tá? E aí você vai colocar outra preocupação constante, ainda convém lembrar, põe um indutor verbal, memoriza esses indutores verbais, anota aí, né, papel e caneta na mão e vamos anotar. Por outro lado, né, expressões como no que tange ao, né, no que diz respeito a, e você coloca lá o teu tópico frasal. Vamos juntar tudo o que eu estou dizendo aqui. Introdução, tópico frasal, verbo de ação, reafirmação do tema. Segundo parágrafo da redação, explicação do primeiro tópico frasal. Terceiro parágrafo da redação, explicação do segundo tópico frasal. Quarto parágrafo da redação, explicação do terceiro tópico frasal, e você para a tua redação. Aí você dá uma olhada nela. Vamos supor que você tenha 30 linhas para fazer, e só neste momento, com esse rascunho que a gente está fazendo, você já fez 25 linhas. O teu texto está muito extenso. O que você vai fazer? Tirar pedacinho do texto? Não. Você vai voltar lá na introdução, vai tirar um tópico frasal, risca do teu rascunho. Quando você tira o teu tópico frasal, o que você vai fazer automaticamente? Vai tirar um parágrafo do desenvolvimento e o teu texto enxugou. Vamos supor que você fez tudo isso e deram 10 linhas. Ai, meu Nossa Senhora, vou ter que encher linguiça aqui, o que eu vou falar? Eu não sei falar mais nada, né? Não encha linguiça. Você volta para o teu levantamento de tópicos frasais e a tua introdução vai ser assim, ó. Tópico frasal, tópico frasal, tópico frasal e tópico frasal. Ou seja, você vai acrescentar mais um item na sua introdução. Quando você acrescentar mais um item na sua introdução, o que você vai ter que fazer? Vai ter que aumentar um parágrafo lá na tua dissertação. Vai ter que fazer o desenvolvimento da ideia. Qual é o lance até aqui? Tese, argumentação da tese, que é exatamente o que se pede na redação do Enem. Estão entendendo, galera? Manda coraçãozinho, joinha, que eu vou sabendo que está rolando o entendimento entre a gente aqui, tá?
Agora é a hora de sacar o tamanho do texto. Se tiver curto, aumenta um tópico frasal. Se tiver longo, joga fora um tópico frasal da sua redação sem dó, sem medo. Agora, nós vamos ter que fechar esse texto, né? Esse rascunho desse texto. E vamos chegar na parte que é a conclusão. Na conclusão, o Enem pede algo diferente do que conclusões de outros gêneros textuais. Você vai ter que fazer uma proposta de intervenção. Então, quem é meu aluno, quando eu estou ensinando proposta de intervenção, eu falo, vem cá, vem 3 aqui. Eles vão lá, daí a gente dá as mãos, né? Falo, gente, fecha o olho, todo mundo, agora todo mundo vai ter consciência dos problemas do mundo. Todo mundo está tendo consciência, aí eles falam, tô, professor. Fala, agora vou abrir o olho. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Ter consciência não é proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção é algo que eu vá realmente mudar. Então, jamais, anota aí o que a professora Leila está falando, jamais coloque lá na sua proposta de intervenção ter consciência. Porque ter consciência não é algo que vai ser uma proposta de intervenção efetiva. O que é uma proposta de intervenção? Nós vamos dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer algo para mudar algo relacionado à sociedade. Lembra que lá no início eu disse que via de matriz de elaboração do tema do Enem, todo tema é social. Então, os temas vão trazer alguma abordagem que necessita ser melhorada na sociedade. Automaticamente, o que eu vou fazer para melhorar, quem vai fazer, como vai fazer e para que isso tem que ser feito, né? E ainda, se você ousar, consiga fazer o detalhamento de uma dessas 4. Tem que ser algo pautável, ou seja, não dá para vir alienígenas, né, resolver o problema, não dá para vir os Avengers, né, não dá para rolar, tem que ser algo pautável. Tem que ser algo viável. Viável, isso significa isso aqui. Viável, que os nossos governantes, a nossa população, as ONGs, elas consigam colocar em prática, e que seja algo concreto. Então, eu peguei uma proposta de intervenção de uma aluna minha, do IFPR de Pitanga, que está aqui, né? Ela vai reconhecer o texto dela, que ficou excelente. Era sobre a violência da mulher. Ela disse assim, ó, torna-se evidente, portanto, que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil. Fato. Para que isso mude, começou a aparecer a proposta de intervenção. O governo deve aumentar a pena para qualquer tipo de violência. Isso é viável de se fazer, é pautável de se fazer e é uma atitude concreta. Tornando esse crime inafiançável. Ela já deu até a solução de como se deve fazer. Ademais, a sociedade civil precisa pressionar o legislativo para aprovação da lei que equipara os salários entre os sexos. Já estava falando da violência da mulher, mas a violência não é só a agressão, ela também é subjetiva. Ela disse, eu compreendo, né, que a violência é objetiva e subjetiva. Como? Por meio de petições, abaixo-assinados e manifestações. É concreto, afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição. Veja que é algo simples, só não pode viajar na maionese. Se ela pusesse assim, torna-se evidente que a violência da mulher contra a mulher é grande. Por isso, devemos ter conscientização. Acabou com a conclusão, né? Não coloca lá conscientização. Coloca quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer. E ainda faça um detalhamento. Ela conseguiu fazer isso, falar da sociedade. Então, vamos retomar um pouquinho. A massa do bolo está pronta. Introdução com tópico frasal, verbo de ação, reafirmação do tema. Um parágrafo com a explicação do primeiro tópico frasal, outro parágrafo com a explicação do segundo tópico frasal, outro parágrafo com a explicação do terceiro tópico frasal e uma proposta de intervenção. Com quem vai fazer, para que vai fazer, como vai fazer. Tem que ser pautável, viável e concreta. Existem termos indutores também para a gente conseguir fazer a conclusão. Primeiro raciocínio. Não avise que vai concluir. Texto bom já se conclui. Não precisa falar assim, para concluir. Então,
Concluindo, né? Você vai dizer, deste modo, assim sendo, e já entra com a ideia. Se você conseguiu seguir até aqui, nós estamos com a massa estrutural pronta, 600 no mínimo. Porque esse texto tem coerência, esse texto tem coesão, esse texto tem tese, esse texto tem apresentação de argumentação e uma proposta de intervenção. E se você não cometeu nenhum dos erros que eu disse no início da live, uma nota média garantida. Mas a gente não quer 600, a gente quer 1.000, né? Então, como é que nós vamos fazer para a gente tirar 1.000, não 600? Agora nós vamos começar por recheio, aí, né? Começar a colocar uma cerejinha nesse bolo. Então, vamos lá. O Enem, ele vai cobrar de você a capacidade de demonstrar os conhecimentos que você tem no mundo. Do mundo e no mundo. É importante pensar do mundo e no mundo, porque você é parte deste mundo. E você, enquanto ser pensante, que passou 13 anos na escola, teve contato com os professores excelentes, quais são as percepções de mundo que você tem? E aí a gente precisa colocar na redação um bom repertório sociocultural. Então, quando a gente coloca um bom repertório sociocultural na redação, a gente dá credibilidade à sua argumentação. Então, nós vamos começar por credibilidade. Estrutura de massa de bolo pronta no teu rascunho. Você vai reler o seu rascunho calmamente. E aí você vai colocar na introdução um fator histórico. A mulher lutou pelo voto, a humanidade mudou nos últimos 50 anos, a inteligência artificial entrou na humanidade, ou vem sendo desenvolvidas pesquisas, vai colocar um fato histórico na introdução, antes do tópico frasal. Então, eu vou dizer, por exemplo, durante muitos anos, as mulheres lutaram pelos seus direitos para conseguir adquiri-los. Hoje, dupla jornada de trabalho, aumento de divórcios e os estresses caracterizam a vida da mulher moderna. Então, eu faço uma busca histórica, e aí eu coloco tópico, verbo de ação, reafirmação do tema. Beleza? Então, ó, fato histórico na introdução, para garantir que a hora que o corretor pegar o seu texto, ele vai ler e falar, uau, este cara é do Instituto Federal, né? Porque ele colocou aqui o fato histórico na introdução. Aí no desenvolvimento, gente, vamos raciocinar juntos? Não conta para ninguém que eu estou te dizendo isso, né? Mas se o tema é um tema social, existem algumas citações que eu já posso saber de antemão e já ir para a prova do Enem com essas citações na cabeça. Por quê? Porque elas acabam se encaixando em quase tudo. Então, nas minhas aulas, eu levo para os alunos 50, 60, às vezes até 100 citações, né? Mas como a gente tem o tempo limitado aqui, eu separei 10 citações. São 10 citações que você pode usar em quase tudo. Sabendo encaixar bem e argumentar bem as suas palavras, essas citações, elas entram em temas sociais. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Veja como essa citação se encaixa em temas que vão ser sociais, né? Anota aí a segunda. É do Jorge Santayana, filósofo e poeta espanhol, diz assim, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Se é algo que está incomodando a sociedade hoje, já aconteceu antes, eu posso colocar essa citação, né? De Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Vejamos que grande parte dos temas sociais, dos problemas sociais que nós temos, é em relação à educação. E aí eu consigo encaixar a citação do Mandela. Essa do Oscar Wilde, a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Se eu estou insatisfeito com o que eu estou vivendo agora, eu posso mudar algo socialmente. Zygmunt Bauman, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Eu acho que essa aqui é uma possível de ser usada no Enem de 2020, né?
Durkheim, Emile Durkheim, o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são as suas origens e condições de que depende. Olha que citação que gera um reflexo em relação a temas sociais, né? Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Olha que interessante, se encaixa em temas sociais também, né? Gandhi, temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Vocês, jovens que estão fazendo o Enem, vocês são o futuro do Brasil. Vocês são a mudança. E colocar durante o desenvolvimento isso envolve melhor o seu texto. Shaw, Bernard Shaw, né? George Bernard Shaw. O progresso é impossível sem mudança. E aqueles que não conseguem mudar as suas mentes, não conseguem mudar nada. Anota lá, nessas 10 citações na parede da tua casa, na beirada da tua cama, para você ir vendo todos os dias, para já chegar na hora da prova com elas na pontinha da língua, né? Além disso, eu sugiro a leitura eu sempre sugiro leitura, né, professor Kleber? Vamos lá, né? Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman. Você pode ler, você pode ouvir resumo cast, assistir no instante, mas você tem que saber as ideias que estão lá. Porque a visão desse polonês, que é o Bauman, está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Modernidade líquida. E ela vai te dar, essa obra vai te dar argumentação para qualquer tema social. Porque as ideias contidas nessa obra vão te ajudar. Outra obra, atualíssima, que eu sugiro a leitura para a prova de vestibular. 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Ele vai trabalhar como vai ser o mundo em 2050, como é a visão do jovem, quais são os meandros políticos que estão sendo trabalhados neste século, como que fica a população, como a população vai se alimentar, né? Então é importantíssimo. Além disso, Foucault, né? Michel Foucault, Marcel Proust e o Immanuel Kant. Então vamos lá. Fiz a massa do bolo, deixa eu cuidar do meu tempo ali, né? Fiz a massa do bolo, coloquei um fato histórico na introdução, coloquei uma citação no desenvolvimento. Tudo bem até aqui? Joinha? Aí agora o que eu vou fazer? Quando a gente faz uma argumentação, a gente já pensa nessa contra-argumentação. Vou pegar um exemplo fútil só para ser rápido. Vamos supor que seja o aborto. Eu sou contra o aborto. Mas eu sei o que quem é a favor do aborto pensa. Então, nós vamos inserir no nosso texto a refutação. Eu vou chamar de vozes sociais, para ficar fácil de você memorizar. Então, eu estou lá escrevendo a favor da inteligência artificial. Mas eu sei que tem alguém que vai falar assim, a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Ou a inteligência artificial vai gerar muito desemprego. Então, lá no meu desenvolvimento, você vai dizer assim, ó, há quem diga que, anota aí no teu caderno, há quem diga que. Então, eu estou lá defendendo a inteligência artificial, aí lá no meu desenvolvimento eu coloco, há quem diga que, não coloco junto com a citação, no mesmo parágrafo que eu desenvolvi a citação, no outro, eu vou dizer, há quem diga que a inteligência artificial acabará com a humanidade, vírgula, mas, e aí você já refuta a tua contra-argumentação, entenderam a ideia? Você vai favorecer a sua argumentação, dizendo para o corretor do seu texto, eu sei que há contra-argumentações dessa ideia, mas eu sei rebater, eu sei refutar essa ideia. Essa é a refutação que a gente usa. Tudo bem? Fez isso. Estrutura básica, fato histórico na introdução, citação, vozes sociais, uma proposta de intervenção factível, que seja executável, viável, que tenha para quem, como, nota 1000. Não tem como, né? Principalmente usando o padrão culto da língua portuguesa, etc. Acabei a redação? Não, falta uma coisa, o título, né? Leila, de onde sai o título?
Primeiro que no Enem não é obrigatório colocar o título. A gente só coloca título quando estiver no comando. Acrescente um título ao seu texto. Não há esse comando até então, não sei, pode acontecer esse ano, mas até então não há esse comando na prova do Enem. Porém, praticamente todas as notas 1000, e eu analiso as redações notas 1000, tem título. Então, quando os meus alunos falam assim, Leila, coloca o título ou não coloca o título? Eu falo, coloca. De onde sai o seu título? Da conclusão do teu texto. Por isso, tudo isso tem que estar pronto para você pegar e fazer o seu título. O título é diferente do tema e é diferente do início da sua redação, porque, olha, gente, tem hora que dá uma tristeza no professor de correção de redação, professor Kleber do céu. Tá assim, ó, o tema, a mulher moderna, início da redação, título, a mulher moderna, início da redação. A mulher moderna trabalha, você fala, meu Deus, 3 repetições desnecessárias aí já no, né, de entrada, né? É para acabar com a gente. Então, não faz isso. Cuida dos seus professores de redação, né? Dá uma saúde mental legal para ele. Não faz. Como que eu faço? Olho palavras da minha conclusão, jogo para o meu título. Gramaticalmente. Vamos falar da parte gramatical agora, não da parte textual. Se o teu título tiver verbo, ele é uma oração. Ele precisa de inicial, maiúscula e ponto. Título sem verbo, ele é um substantivo próprio gramaticalmente. Sendo um substantivo próprio, todas as letras são maiúsculas, sem nenhuma pontuação no final. Então, ó, vou de novo para memorizar. Se você inventar um título que tem verbo, gramaticalmente ele é uma oração. Sendo uma oração, inicial maiúsculo, ponto. Leila, posso pôr ponto final? Pode. Posso pôr ponto de exclamação? Pode. Posso pôr ponto de interrogação? Pode, mas saiba que toda pergunta pressupõe uma resposta. E o seu texto vai ter que ser a resposta da pergunta que você criou. Você é o dono das suas palavras, sabe o que você está fazendo. Então, com verbo, ponto. Letra maiúscula, ponto. Sem verbo, é um substantivo próprio. Gramaticalmente, substantivo próprio, escrevo com letra maiúscula. Com exceção das partículas, como de, para, mediais, né? O seu nome é um substantivo próprio. Então, quem chama de Oliveira, da Silva, né? Esse de, esse da, eles são minúsculos. A mesma coisa vai ser com o título. Bom, só coloca título se você estiver à vontade para fazer isso. Se você quiser tirar nota 1000. E de onde sai o seu título? Da tua conclusão. Títulos normalmente chamam o corretor para ele, né? Então, a gente vai corrigir, já bate o olho no título e fala, esse aqui eu vou, né? Ou minhas armas, já começamos bem, né? Já começou o título igual o tema, igual a coisa da redação. É um capricho. Vou retomar antes de seguir. Introdução, eu abro meu tema, leio, faço uma listinha de tópicos frasais, ou seja, de coisas que eu sei escrever. Leio os meus tópicos frasais, seleciono 3. 3 que eu mais sei, que é diferente do que você sabe, do que o Kleber sabe, né, do que o Jardel sabe, do que a Mara sabe, e assim sucessivamente. Cada um sabe, tem um repertório cultural diferente. Vou começar a escrever. Tópico frasal, tópico frasal, tópico frasal, verbo de ação, mais reafirmação do tema. A necessidade de se compreender a inteligência artificial, o desemprego e a modernização da humanidade caracterizam a presença do desenvolvimento de pesquisas humanitárias. Sei lá, 2 linhas. Pula linha não. Ponto na outra linha, parágrafo. Começa a explicar o primeiro tópico frasal. Acabei. Ponto. Na outra linha, começa a explicar o segundo tópico frasal. Ponto. Acabei. Na outra linha, parágrafo, explica o terceiro. Bate o olho na sua redação. Ficou curta. O que eu vou fazer? Vou pegar mais um tópico frasal, acrescentar lá na introdução e aumentar o meu texto. Não tenta encher linguiça. A gente corrige muito texto. Dá para saber rapidamente quem encheu linguiça, quem tem argumentação própria. Não faz isso. Volta e acrescenta um. Ficou longo. O que eu faço? Joga fora. Joga fora um tópico frasal e um parágrafo do seu texto. Faz
Vou para a proposta de intervenção. Viável, executável. Quem vai fazer, como vai fazer, para o que vai fazer, quando vai fazer. Deixa isso claro. Normalmente, a bronca cai nas costas de uma ONG, do governo, da população, das mídias, né? E nada de usar a consciência. Lembra do exemplo da professora Leila, de mãozinhas dadas com os alunos na sala? Tenham consciência e nada muda. A proposta de intervenção tem que gerar uma mudança. Eu disse para vocês aí, massinha do bolo pronta, beleza? Vamos colocar um fato histórico na introdução, uma citação num dos parágrafos do desenvolvimento e uma voz verbal em outro parágrafo. Na sequência, fechamos uma redação nota 1000 com essas dicas da professora Leila do Instituto Federal de Pitanga. Né, do Instituto Federal do Paraná de Pitanga. Me avisaram aqui que eu tenho 3 minutos, então eu já vou para os recadinhos finais. Eu conto com vocês na segunda-feira. Sejam muito bem-vindos a esse projeto lindo que vai levar para vocês. Eu sou doutora em educação, nós temos muito conhecimento, muito estudo para estarmos aqui. Os professores do Instituto Federal do Paraná são fera e vão trazer o que há de melhor para você, tá? Então, seja bem-vindo ao Prepara Enem IF, esse projeto é lindo, divulga, tira print, bota no teu story, marca a gente, nós estamos adorando levar esse conhecimento para você aí na sua casa, tá? Segue no Instagram, no Facebook. Vamos tirar o print antes que a galera saia? Eu vou tirar o meu também. O pessoal está me mandando a pergunta se você pode deixar aquelas 10 frases depois para a gente colocar nos comentários do Instagram e também colocar no Facebook. Pode ser? Legal, pode ser. Assim que acabar, eu já coloco alguns indutores e as frases, tá? Segunda-feira, às 19 horas, tem aula de Geografia com o professor Ricardo Silveira, não perca, nós estaremos esperando, olha, neste momento tem 38 pessoas na sala, vai ter que ter mais de 100 na segunda-feira, porque você vai ter que falar bem dessa aula para todo mundo, né? Esse é o projeto do Instituto Federal do Paraná, do Campus Colombo, para todos os estudantes, inclusive para aqueles que não são nossos alunos, estudarem e se prepararem para o Enem nesse tempo de isolamento. Não pode ficar fora dessa. Marca o amigo, primo, vizinho, sobrinho, marca até o vô, tá? Não tem problema não. Quem gostou da minha aula, me segue no Facebook, eu sou a professora Leila Prisma, né? No Instagram eu tenho um canal no YouTube. Entram 2 vídeos em média por semana, com algumas dicas e algumas coisas. E antes de sair, tendo 1 minuto para acabar, amanhã nós vai cair, né? Deixa uma palavra positiva nos comentários. Se gostou, não gostou, foi legal, parabeniza, que a gente gosta também, né? Eu tô gostando das palminhas, né? Um grande abraço a todos vocês. Esperamos vocês na segunda-feira, às 19 horas, com a aula de Geografia. Valeu, gente! Gente, muito obrigado pela presença de todos. Está acabando aqui, vamos esperar esgotar o tempo. Chama mais uma pessoa, é um projeto social que inclui todo mundo. Cada vez que você discorda de algo na educação, desse governo, de qualquer governo, faça como nós, a gente se revolta e estuda mais. Então, ajude a divulgar isso para todo mundo. Valeu, muito obrigado. Vai ficar no IGTV. Para quem não conseguiu acompanhar 100%, meia participação, nós estamos muito gratos pela participação de vocês. Queremos mais gente compartilhando isso conosco. Conhecimento riquíssimo, professores de primeiro escalão, professores que manjam demais. Eu aprendi demais aqui, imagina vocês que estão se preparando para o Enem. Uma grande oportunidade, obrigado pelas mensagens, pelos compartilhamentos. Prof, a gente só tem a agradecer e daqui uns dias temos aula de novo com a fantástica professora Leila. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Foi ótimo.